Olá, pessoal. Então, nós estamos com mais uma dúvida aqui, de acordo com o conteúdo que nós vamos, então, avaliar na atividade avaliativa da quinta-feira. A pergunta aqui foi sobre uns dois partidos que existiam no Brasil, no tempo da Revolução de 1930, que é a AIB, ANL, né? Então, seria a Aliança Integralista Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora no Brasil. Então, obrigado, Kelly, pela questão colocada. Vamos fazer a análise aqui do documento, de uma parte do manifesto dos dois partidos, para a gente verificar o que eles significavam mesmo, né, da forma que está lá. Então, esse aqui é da Ação Integralista Brasileira, certo? Então, uma ação precisa ter perfeita consciência do princípio da autoridade. Precisamos de hierarquia, de disciplina, sem o que só haverá desordem. O cosmopolitismo, isto é, a influência estrangeira, é um mal de morte para o nosso nacionalismo. O direito de propriedade é fundamental para nós, considerado no seu caráter natural e pessoal. Então, isso aqui é parte do Manifesto da Ação Integralista Brasileira, AIB, de outubro de 1932. Ok? Então, esse grupo aqui era um grupo que tinha o tradicionalismo do lado deles, tinha características nas quais, então, esse nacionalismo aí, que está dito aqui, é uma ideia na qual se defende essa nacionalização do país e não abertura a ideias de fora, né? Então, por isso, essa ideia de cosmopolita, que tem ideias da Europa, por exemplo, de outros países que vão dominar as ideias que estão aqui. Então, eles têm, baseado na Igreja Católica, tem características fascistas, certo? Então, seria o povo, vamos dizer, de direita, ou que defende ideias de direita. Mas eles não se dizem nem comunistas e nem capitalistas ou liberais. Eles se dizem integrados, né? Que então pega-se o melhor dessas duas partes aí. Então, o caráter nacionalista é um ponto principal desse grupo. Esse grupo estava insatisfeito com Getúlio Vargas, porque já estava percebendo que Getúlio Vargas estava caminhando para uma ditadura, certo? E aí ele estava percebendo que Getúlio Vargas estava tendo aliança com aquelas antigas oligarquias, né? Então, isso não era interessante para o princípio de ordem brasileira, né? E aí, por isso que ele está colocando essa questão, consciência do princípio da autoridade. Precisamos de hierarquia, disciplina, etc., ordem. Então, também tem características positivistas, né, a ponto de que o governo precisa organizar o povo, mas não pode de jeito nenhum fazer alianças aí com um grupo ou com outro. Então, seria um ponto que esse grupo da AIB fazia parte. Do outro grupo seria a ANL, que é essa Ação Nacional Libertadora, e aqui então tem uma característica um pouco mais de esquerda. É um grupo formado por tenentes, né, assim, por oficiais militares de baixa patente, principalmente, né, mas tinham várias pessoas, vários outros militares também, e eles então tinham essa ideia um pouco mais esquerdista, né, um pouco e bem contra a outra aliança integralista brasileira. A parte do manifesto deles. Marchamos assim rapidamente a implantação de um governo popular revolucionário, aí tá a ideia, né? Então, enquanto o outro queria uma autoridade bem estabelecida, como vocês lembram, né? Então, precisamos de hierarquia, né? O governo tem que ser essa hierarquia para não haver desordem. Esses aqui já falam de um governo popular que seja revolucionário, né? Que impõe a revolução. Um governo contra as ideias imperialistas e feudalistas, né? Então, nesse ponto aqui, eles estão em acordo, né? Os dois são nacionalistas mesmo, não querem que outros dominem o Brasil e também querem uma questão atual, né? Não querem voltar aos modelos da Idade Média ou antigos. A ideia do assalto ao poder amadurece na consciência das grandes massas.
entendeu? No sentido de se fazer essa revolução. Cabe aos chefes organizá-las e dirigi-las, as grandes massas. Brasileiros, arrancai o Brasil das garras do imperialismo e dos seus lacaios, né? Então, é a crítica também a Getúlio Vargas. Então, esses dois partidos não estão a favor de Getúlio Vargas, uma vez que Getúlio Vargas está fazendo alianças com governantes do nazismo, do fascismo alemão e italiano, então trazendo umas novas ideias aqui no Brasil e outra contra o socialismo, o comunismo, o socialismo de modo bem acirrado. O que aconteceu especificamente, né? O Getúlio Vargas ele cortou esses dois partidos. Ele acabou quando ele estabeleceu o Estado Novo, então ele acabou com a representação partidária aqui no Brasil. E esses grupos, né, então as pessoas continuaram por aí com as suas ideias e só depois que venceu no período do Getúlio Vargas, 1945 em diante, então esses grupos fundaram outros partidos, né? Esse aqui é o PCB, né? Por exemplo, né, a Aliança Nacional Libertadora fundou o PCdoB, né? O partido PCB, Partido Comunista Brasileiro, depois, né? Que isso foi permitido. Então, não sei se ficou claro, se ficou, tudo bem, que bom, se não, manda a dúvida que a gente tenta explicar um pouco melhor de outra forma.